mais um TBT do Política Alagoana. Hoje nós estamos aqui com o ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello. Presidente, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua presença aqui no programa. E eu gostaria de começar a entrevista falando um pouco sobre a sua experiência política. O senhor foi prefeito de Maceió em 79, né? Em 82 foi deputado federal e em 86 foi governador de Alagoas. A sua experiência na presidência o público já conhece, mas como é que foi ser prefeito e governador aqui de Alagoas? Muito boa noite, é um prazer estar aqui na Política Alagoana falando sobre assuntos que talvez despertem um pouco o interesse daqueles que estão nos assistindo. E você falou bem, você colocou que eu iniciei minha carreira política como prefeito de Maceió. E foi como prefeito de Maceió que eu exerci o mandato que mais me trouxe alegria, que mais me trouxe satisfação, por ser uma experiência do Executivo e de ter podido realizar uma obra administrativa que realmente ficou marcada aqui em Maceió, tanto na Orla Lagunar como na Orla das praias, não é? Que tivemos diversas obras na parte alta da cidade, enfim. Naquela época eu até brincava e dizia o seguinte, todas as pessoas que me criticavam, eu dizia, bom, aqueles que me criticam, eu respondo dizendo o seguinte, vocês não conseguem andar em Maceió de um lugar para outro, seja qual for a posição em que vocês estejam, seja qual for a posição para a qual vocês estão indo, sem vocês passarem por alguma obra executada por mim como prefeito. E realmente foi um número de obras realmente extraordinário, eu me orgulho muito por ter sido também um momento que eu julgo na minha vida política pessoal, um momento que me trouxe muita satisfação e muita gratificação. E a sua experiência como governador do estado, como é que foi? Bom, entre prefeito e governador, eu fui deputado federal em 1982, exerci um mandato legislativo, e esse mandato legislativo me trouxe uma convivência muito grande com os prefeitos do interior do estado. Foi um momento muito importante para mim também ter exercido esse mandato no legislativo. E como governador foi vamos dizer assim, o que me lançou na política nacional e o que me levou à presidência da República. Foi graças ao mandato de governador do estado de Alagoas que eu me tornei candidato a presidente da República, vindo a ser vitorioso nas eleições de 1989. Foi um mandato também que eu exerci com muita alegria, com muita satisfação, um mandato muito mais difícil no seu exercício do que o de prefeito, mas que me trouxe também muita gratificação de ordem pessoal, porque estávamos cumprindo com todos os ditames daquilo que havíamos colocado em praça pública na eleição para governador. Então foi muito bom, foi muito positivo e eu fiquei também muito satisfeito com o resultado da minha administração à frente dos destinos da nossa querida Alagoas. Ascensão política foi muito rápida, né? Foram 10 anos de prefeito a presidente da República. Como é que foi isso? Foi realmente foi um salto rápido e longo, né? De prefeito de Maceió a presidente da República, como você disse, em 10 anos. Em 1979 eu iniciei o exercício do mandato de prefeito de Maceió. Em 1989 eu fui vitorioso, como disse, na eleição para presidente da República, a primeira eleição para presidente depois de quase 30 anos sem que ao povo tivesse sido dada a oportunidade de poder eleger o seu presidente. Então, sou com muito orgulho o presidente da redemocratização. O ex-presidente José Sarney foi o presidente da transição democrática do regime militar para o regime civil e a mim coube exercer essa função, esse papel de ser o presidente da redemocratização. E foi realmente um período muito curto entre um mandato e outro, mas, enfim, eu costumo dizer que política é destino. Nada disso foi planejado. A minha ida para a prefeitura
foi uma combinação de fatores, das quais eu participei muito pouco, mas afinal fui eu indicado e o escolhido para ser o prefeito, pelas regras eleitorais da época. Eu imaginava, depois de ser prefeito, voltar aos meus afazeres, não ter mais nenhuma participação na política, mas acabei sendo guindado à condição de candidato a deputado federal, aí mais por obra da minha família, que pedia, já que o meu pai estava muito doente, pedia que a minha candidatura fosse a representação da continuidade da família, nome, família política e tal, no exercício de um mandato de deputado federal. Depois eu imaginei também, depois de deputado federal, eu me desfiliei do partido a que eu estava afiliado, não pretendia ser mais candidato a nada, mas afinal, novamente, a mão do destino se fez presente e me colocou como candidato de oposição ao governo do Estado de então, ao governo do Estado, né? E depois, para não dizer que não tomei uma decisão ao longo desses 10 anos, a única decisão e a última nesse período foi a de ser candidato a presidente. Aí a decisão de ser candidato foi minha, mas a eleição em si foi obra também do destino, porque naquela época ninguém poderia imaginar que uma pessoa, não é, que vinda do Nordeste, vindo de Alagoas, né, que sempre o pessoal no Sul sempre considera a nossa região uma região, não é, que não está equiparada às outras, e eu sou completamente contrário a essa afirmação. Eu acho que o Nordeste é pujante, tem demonstrado isso ao longo do tempo, e Alagoas, do mesmo modo, um estado extraordinário, né, que tem gerado tantos políticos, né, 3 presidentes da República, não é? Tantos políticos de renome, enfim. Então, foi um candidato que, para os candidatos do Sul, era um candidato que vinha do Nordeste, portanto, segundo eles, um candidato sem condições de disputar, com nomes que naquela época se apresentavam, como Ulisses Guimarães, que era o senhor das diretas já, o senhor da Constituição de 88, Constituição Cidadã, um Mário Covas, um Leonel Brizola, um Lula, o Paulo Maluf, Aureliano Chaves, que era o então vice-presidente. Enfim, a pleiade de candidatos que nós tivemos em 89, e foram 22 os candidatos que disputaram a presidência, por si só dava a dimensão do quadro de densidade política que esse conjunto representava. E eu, como era um novato naquele meio, não era sequer considerado como um postulante que fosse levado a sério. E acabei sendo eleito pelo voto majoritário do povo brasileiro o primeiro presidente da República, como eu disse, depois de 30 anos sem eleição para presidente. Preparado quando decidiu que ia concorrer à presidência? Sentia absolutamente preparado e com muitas ideias, com muita vontade, com ideias e idealismo que se conjugaram nesse momento. E era um grupo de pessoas muito jovens também, que tinham um sonho de mudar o Brasil, de transformar o Brasil, de fazer do nosso país uma grande nação. Então foi um momento em que eu realmente me senti muito entusiasmado e muito seguro daquilo que eu pretenderia fazer, como fiz como presidente da República, em termos das mudanças que nós introduzimos, não é, na convivência do Brasil com o restante do mundo, e da inserção do Brasil nesse mundo competitivo, né? Uma inserção soberana, como nós fizemos, além das grandes reformas que foram promovidas. Nós temos aí os grandes projetos que nós implementamos, por exemplo, o SUS, que hoje nos orgulha pelo trabalho que vem realizando de assistência a milhões e milhões de pessoas,
e nós, fora da pandemia, o SUS já atendia cerca de 100 milhões de pessoas por ano. O SUS foi implementado pelo meu governo, o Código de Defesa do Consumidor foi aprovado no meu governo, o Estatuto da Criança e do Adolescente também foi obra do nosso governo, a maior conferência de meio ambiente já realizada no mundo foi no meu governo, em 1992, com a Conferência do Rio, a Rio 92. O fim da guerra nuclear, melhor dizendo, da disputa nuclear com a Argentina também foi obra do meu governo, de nós acabarmos com essa ideia de construirmos uma bomba atômica e fazermos, sim, a utilização do átomo para fins pacíficos, o banimento do nosso continente de armas químicas e biológicas. Enfim, tem uma infinidade de abertura comercial, né, do Brasil, a abertura das nossas fronteiras, para que nós demonstrássemos sermos parceiros confiáveis da comunidade internacional e a transformação que isso trouxe. Nós não tínhamos computadores que pudessem ser chamados naquela época vis-à-vis com o restante do mundo como computadores, porque eram 4 gerações atrasadas da geração de computador vendida na época em drugstore, em supermercados americanos. Enfim, vieram os computadores modernos, a telefonia celular também, que não havia telefone celular. Hoje, quando a gente fala, puxa, mas naquela época não tinha telefone celular, né? Hoje a gente não sai de casa sem ter a certeza de que carregamos no nosso bolso, né, ou portamos conosco um telefone celular. É um instrumento que faz parte do nosso dia a dia, da nossa existência. Enfim, os avanços tecnológicos em termos de produtividade e competitividade das nossas indústrias. Nós implantamos também o chamado PBQP, o Programa Brasileiro de Competitividade e Produtividade, que incentivava as indústrias brasileiras a rapidamente se reciclarem e poderem se colocar em condições, se não de igualdade, mais próximo disso, com os produtos que produziam em relação aos produtos que eram importados. Enfim, foram diversos, algo que me orgulha muito, que foi o primeiro decreto, inclusive, que eu assinei, um compromisso assumido também em praça pública, que foi de pagar aos aposentados rurais um salário mínimo, que na época eles recebiam 1/3 do salário mínimo. Então nós determinamos o pagamento por decreto, cumprindo inclusive um ditame da Constituição, de um salário Constituição essa recém-aprovada, de um salário mínimo para todos os aposentados do chamado antigamente Fundo Rural. Enfim, foram vários os alcances que o nosso governo teve, várias as oportunidades que nós tivemos de poder realizar aquilo com o qual nos comprometéramos lá atrás na eleição de 89. O senhor citou todas as suas realizações políticas durante... Não todas, só algumas. Algumas, claro. Algumas das suas realizações políticas durante seu governo. E eu gostaria de saber o seguinte, o seu pai também seguiu carreira política, né? Como é que foi, até que ponto o senhor é inspirado pelo seu pai até hoje? Bom, essa é uma pergunta que, eu diria, a inspiração ela veio posteriormente ao meu ingresso definitivo na política, e aí eu digo já como governador, né? A inspiração, enfim, sim, a partir daí veio do meu pai, sobretudo do meu pai, da minha mãe, do meu avô, Lindolfo Collor, embora eu não o tenha conhecido, mas fui o conhecendo à medida em que a idade avançava. Enfim, todos foram fontes de inspiração para mim. E eu digo isso, mas por que essa inspiração não veio antes? Porque antes eu nunca imaginava entrar na política. Eu nunca imaginei ser político.
Lá em casa, quando nos finais de semana, nos raros, aliás, finais de semana em que nos encontrávamos, toda a família reunida, meus pais, inclusive quando entrava algum político para conversar, alguma conversa política, eu saía da sala, porque eu não gostava daquela conversa, eu não gostava daquela atividade. O meu desejo, quando eu tinha 16 anos, era ingressar num seminário. Eu queria seguir a vocação religiosa. Então tem um episódio muito interessante que no Araxá, que é uma cidade do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, que eu cheguei para o meu pai e nós sempre passávamos lá o mês de janeiro, fevereiro, eram 21 dias, chamado Estação de Águas naquela época. Então nós íamos sempre para um grande hotel do Araxá. E num desses dias eu entrei no quarto do meu pai, ele estava lendo, andando, lendo. Ele costumava ler, andando de um lado para o outro. E aí eu falei, meu pai, eu queria falar com você. Ele disse, pode falar. Ele continuou lendo. Aí ele disse, eu queria pedir a sua licença porque eu quero entrar num seminário. Aí ele parou, olhou para mim e disse, que idade você tem? Eu falei, 16 anos. Ele disse, quando você tiver 18 anos, a gente conversa. Então, ele não gostou muito da ideia. E, enfim, mas aí, quando eu tinha 17 anos, eu estudando no Rio de Janeiro, interno, quando eu tinha 17 anos, ele me chama para ir a Brasília. Ele era senador na época, porque havia sido inaugurado em Brasília um colégio que se dizia inteiramente diferente de todos os outros. Era uma escola revolucionária, né? Fundada pelo então reitor da Universidade de Brasília, chamado Darcy Ribeiro, o professor Darcy Ribeiro, que foi governador, senador, uma grande figura. E ele fundou, enquanto reitor da universidade, ele fundou no campus da UNB uma escola de ensino médio, que foi a primeira escola de ensino integral do Brasil, que mais tarde foi uma das realizações que nós tivemos, foi a universalização do ensino básico com o SIACS, que foi uma grande realização. Infelizmente, ela foi obstruída depois pelos que me sucederam, mas foi uma iniciativa que, se hoje nós tivéssemos levado isso à frente, sem dúvida nenhuma, no Brasil seria outro, em termos do seu perfil educacional e, consequentemente, do seu perfil na social e econômico. Então, ele me trouxe para essa escola. Então, eu saí de um colégio interno para conhecer uma escola nova. E ele me disse, você vê se você gosta ou não. E quando eu entrei na escola, e a escola já estava funcionando, eu já tinha começado o ano letivo, recém começado o ano letivo, eu fiquei impressionadíssimo com a escola. Que era uma escola, primeiro, que não era uma escola mista, né? De meninos e meninas. Segundo, que as aulas eram completamente diferentes. As aulas demoravam 1h e 45 minutos. Então, mas a aula não era toda ela dissertativa, com o professor ensinando. O professor ensinava durante 45 minutos, 50 minutos, e no restante, depois, você fazia uma prova. Então, era uma verificação de aprendizagem, chamado. Então, sempre, toda a aula era seguida de uma verificação de aprendizagem. Então, eram provas seguidas. E lá não tinha essa questão, naquela época, de chamava colar, né? de fisgar, olhar para a prova do outro para ver a resposta. Isso não existia, já era aquela questão do Somerville, de você ter a educação, a responsabilidade, né? do aluno. O professor saía da sala de aula e cada um fazia a sua prova sem ficar olhando para a prova do outro. Enfim, uma coisa completamente diferente. Eu me encantei pela escola e disse, não, gostei muito. Ele disse, você não quer ficar aqui? Eu falei, mas eu me mudar do Rio para cá? Ele disse, claro, você vai ter que se mudar para cá. E eu resolvi aceitar esse desafio de mudar de uma cidade e de vir para uma escola que era completamente diferente de tudo aquilo que eu já havia experimentado na minha vida, seja desde o momento em que eu iniciei no primário até aquele momento que eu estava no segundo ano. Naquela época havia clássico e científico. Clássico para quem ia para a humanidade, científico para quem ia para as exatas, né?
Eu estava no meu segundo ano de humanidades e, enfim, foi uma mudança brusca na minha vida e mudou inteiramente a minha cabeça. Aí eu percebi que a minha vocação não era religiosa, de ingressar no seminário, a minha vocação era outra. E aí, enfim, comecei a conhecer uma nova realidade, uma interação pessoal completamente diferente daquela que eu estava acostumado ao longo de tantos anos. E me socializando mais, coisa que eu não me socializava muito, porque o colégio interno restringia bastante o convívio com outras pessoas fora daquele núcleo escolar. Enfim, e a partir dessa minha ida para essa escola, chamada CIEM, Centro Integrado de Ensino Médio, graças ao professor Daci Ribeiro e graças ao meu pai, que eu entendi depois que ele me levou para lá para tirar da minha cabeça a ideia de ir para o seminário, e enfim, e daí fiquei lá em Brasília. Participamos muito daqueles movimentos, porque era dentro da Universidade de Brasília, a escola, né, fisicamente instalada. E então a UNB era muito vibrante naquelas discussões políticas, né? Eu estou falando isso nos anos... Foi em 1967 que eu fui para Brasília. Em 68 veio o AI-5, em dezembro, 13 de dezembro de 68. E com o AI-5, antes as mobilizações estudantis já existiam, e com o AI-5, então, a coisa aumentou de intensidade. Foi muito interessante ter participado daqueles movimentos, né, todos, e, enfim, do enfrentamento com a polícia que queria impedir manifestações dentro do campus da universidade e mesmo fora, que nós fazíamos passeatas na principal avenida de Brasília, aquela época, que era a Avenida W3. Enfim, foi um momento muito importante para mim. E foi um momento em que eu comecei a tomar consciência política. Tomar consciência política. Não que isso tenha me suscitado, tenha despertado ainda o interesse pelo ingresso na política, propriamente dita, mas me fez ingressar num mundo em que você tinha, como jovem, que fazer a sua opção política entre esse lado ou aquele lado, qual é o que você acha que é o mais correto, acha que é o melhor, acha que é mais interessante para o país, enfim, para o conjunto do mundo em que você vivia. E depois de Brasília, então, sim, aí veio 68, como eu estava dizendo, o AI-5. Em 69 houve muita cassação de professores e a Universidade de Brasília, que era uma referência em termos docentes, era uma universidade assim de ponta, ela perdeu muito a sua qualidade. E aí então eu tranquei a minha matrícula, né, e voltei para o Rio, e voltando para o Rio, isso em 69, 70, 69, foi vestibular em 69 e 70, eu fiz 2 anos. Em 70, 71, o meu pai me convidou então para vir para Alagoas, para tratar de questões das empresas daqui em Alagoas. E aí eu vim para Alagoas e aqui fui ficando, e ficava entre Alagoas e o Rio, entre Maceió e Rio de Janeiro, e aí a vida prosseguiu. Aproveitando assim que o senhor citou Alagoas, né? Como é a sua relação com o estado, assim? O senhor passou a sua juventude no Rio e Brasília, né? Mas como é a sua relação com Alagoas? É uma relação de amor, é uma relação de absoluta interação, né, com o povo alagoano, com a população, com o que eu chamo da minha gente, de uma forma um pouco egoística, né?
a minha gente. Eu sempre me refiro quando eu falo, né? Minha gente. E com que orgulho e com que densidade eu falo isso. Então, a minha relação é uma relação que as pessoas, os políticos, os analistas, né, tentam explicar de onde vem essa relação e nunca conseguem, porque eles não conseguem entender que isso é uma questão que vem de dentro, é sentimento. É o sentimento das pessoas, né? Quando você fala com amor, quando você fala com o coração, quando você fala querendo transmitir a sua verdade, a sua crença, você transmite coisas que as pessoas decodificam e entendem como sendo, puxa, isso de alguma forma serviu para mim, isso me preencheu em alguma lacuna que eu tinha de dúvida em relação a ele ou em relação ao assunto que ele está tratando. Então, é uma relação de amor, de carinho, é uma relação de confiança muito forte, né? E eu fico muito feliz por isso, porque em Alagoas é, afinal de contas, é a minha casa, né? O meu lar, ele está aqui em Alagoas. Eu nasci no Rio, os meus irmãos todos nasceram no Rio, com exceção do menor, que nasceu em Alagoas, mas nós nascemos no Rio, eu nasci no Rio, mas nunca perdi os meus vínculos com Alagoas. Faltou dizer que nessas férias do colégio interno em Brasília, no Rio de Janeiro, eu vinha sempre para Alagoas. Então, eu estava acostumado, meus olhos e a minha memória, meus olhos acostumados e a minha memória gravando, né, a cor do mar da Pajuçara, onde nós morávamos, na praia da Pajuçara, né, aquela brisa, né, à noite, as janelas dos quartos abertas para a gente dormir, né, com as portas da casa também abertas praticamente, não havia problema de insegurança. Todo aquilo, o sabor, né, o sabor do picolé, o sabor da queixada, enfim, da cocada, do rolete de cana-de-açúcar. Tudo isso faz parte muito do meu imaginário de criança e adolescente quando eu vim aqui a Alagoas. Então é uma relação de muito carinho, né? Muito carinho. De assunto, de uns 2 anos para cá, o senhor vem sido muito ativo nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, né? Como foi que se deu esse processo de reinvenção? Foi para dialogar com esse público mais jovem? Eu gostei do termo reinvenção. Não deixa de ser. Né? Eu diria que é uma reinvenção baseada na necessidade de cada um de nós que cada um de nós temos de nos adaptar. Nós, seres humanos, somos frutos da adaptação nossa no meio em que nós estamos vivendo. Aquele que não se adapta, fenece. Então, a alternativa clara e à vista de todos nós era de que um mundo novo estava se criando, estava nascendo, né? Ou já nascido, mas ainda púbere, que é o mundo da internet, o mundo da informática, né? Mas da internet, sobretudo, e redes sociais. Então eu vi nisso uma forma de comunicação, é uma forma de comunicação. Eu e a torcida do Flamengo vimos nisso, e a torcida do CSA vimos nisso a forma moderna de se comunicar. Então já tinha passado a época da televisão, embora a televisão continue sendo um meio muito eficiente de comunicação, mas pela internet você também tem o YouTube, você tem as próprias redes sociais, o próprio Instagram que você faz, os próprios stories que você participa. Então eu ingressei nesse mundo e fiquei muito feliz com a resposta. Tive que me adaptar, que inclusive é um linguajar completamente diferente daquele que nós regularmente temos, somos acostumados a ter, não é?
Então é um público também que é muito variado na idade. Então, dentro dos meus seguidores, eu tenho um grupo muito jovem, jovens de 15, 16, 17 anos, 20, como temos também seguidores de mais de 40, mas tem um núcleo que é muito jovem, e a gente percebe isso não somente quando a gente pergunta, mas pelas próprias perguntas que eles nos fazem, a gente consegue aferir mais ou menos a que geração a pessoa pertence. Então foi assim que ao me despertar para esse novo meio de comunicação, eu que sou um homem de comunicação, eu ingressei e mergulhei de cabeça nesse mundo e estou tendo respostas muito afirmativas, até porque essa interação com os internautas vem se dando de uma forma muito produtiva, sobretudo para mim, né? De conhecer melhor o que está se passando na cabeça da juventude, dos jovens, as suas frustrações, as suas aspirações, enfim, as suas dúvidas. E o divertimento também, que não deixa de ser divertido, né? Tem umas caixinhas que nós fazemos dentro do Instagram, que tem tido muito sucesso. E que é muito interessante, né, pela oportunidade que nos dá de brincar um pouco com as respostas que nós oferecemos e com as perguntas que são feitas também. E as interações são até muito engraçadas, né? O senhor responde algumas dessas perguntas? Respondo a todas. A caixinha são todas, eu respondo. E tem a parte institucional que eu faço, tanto no Instagram quanto no Twitter, que é em relação, por exemplo, às minhas atividades como senador, as minhas atividades profissionais, né? Então, isso aí é feito pela minha assessoria. Então, hoje votei no Senado Federal a matéria, o projeto de lei número tal, que fala sobre isso, assim, assado. Acho que é um momento importante, acho que ou amanhã vamos estar votando essa matéria, assim, assado. Peço a atenção de vocês, acompanhem pela TV Senado, ou acompanhem pelo nosso Instagram. Então, é assim que as coisas se dão. Presidente, quais foram as melhores interações na sua caixinha de perguntas pelas redes sociais? Todas são muito boas, todas são muito interessantes, né? Mas tem coisas que são inesperadas, né? Às vezes você chega lá, uma pergunta assim, é o Collor mesmo que está aí? Então eu quero ver se é você. Pega um saleiro e me mostra. Um saleiro. Aí, o senhor mostra? Nesse dia eu pedi à moça, traz um saleiro. Aí ela trouxe um saleiro, mas que era metade sal, metade pimenta. Só uma coisa que metade você fazia assim, mexia, saía a pimenta, depois moía a pimenta e moía o sal, que era um sal grosso. Aí eu falei, não pode ser isso, tem que ser saleiro só, porque senão vai dizer que não sou eu, tá vendo? Não é porque eu não trouxe o saleiro. Aí vem e traz o saleiro. Aí outra perguntou, eu gosto muito de animais, gosto muito de cães, tem vários. E aí uma pessoa perguntou, e aí, o senhor, onde é que o senhor leva os seus cachorros? Leva no veterinário? Eu disse, não, eu levo para a oficina mecânica. Depois outra pede, não, esse é o Collor, pega um dicionário. Aí lá vou eu pegar o dicionário para chegar e fazer. E haja energia para responder todo mundo, mostrando o saleiro, mostrando o dicionário. Mas isso não foi uma vez. Isso aí que eu estou dizendo foram em várias, né? Até agora foram 6 caixinhas que nós fizemos. Nós vamos agora para a 7ª. Mas isso também. Bom, e tem várias outras perguntas, né? Enfim, são todas muito engraçadas. Presidente, o senhor falava de algumas das conquistas do seu governo e uma delas foi o senhor conseguiu trazer algumas das novas tecnologias aqui para o Brasil. Surgem perguntas sobre isso na caixinha? Na caixinha não tanto, mas no Twitter sempre que tinha oportunidade. Quando falavam de alguma coisa relacionada ao meu governo, eu sempre lembrava de que foi graças ao nosso governo que aqueles que estavam perguntando estavam podendo fazê-lo por intermédio daquele mecanismo, seja o computador, seja o celular. Não é o celular que a gente usa hoje, normalmente, não é? Todos, não é? Que estão hoje agora nos vendo, nos assistindo, esse celular vocês só têm hoje em mãos porque foi no meu governo que nós, com a abertura comercial que nós realizamos,
demos oportunidade a cada um de nós de termos um celular. Algo que hoje nós não podemos sair de casa sem ter a certeza de que estamos com ele no bolso. Para participar das caixinhas que vocês participam, dos twitters comigo, no Instagram, vocês fazem isso, conseguem esse alcance em função do celular que vocês têm ou do computador que vocês têm. E tudo isso todas essas foram conquistas, não é, do nosso governo como presidente da República. E diante desse aumento da sua frequência nas redes sociais, como é que está a sua interação com os grupos jovens? É uma coisa impressionante, né? A participação dos jovens, né, nas redes sociais tem sido muito intensa e muito frutífera para mim. Então, vários pedem encontros, né? Não esqueça de passar aqui, a gente nos encontrar. Quando é que você vem aqui para a gente conversar? Quando é que você vai reunir a juventude, os jovens? Então, nós já fizemos algumas experiências nesse sentido, né, e com muito êxito. Uma delas foi uma reunião com os jovens em Limoeiro de Anadia, que foi uma reunião muito bonita. Havia cerca de 400 jovens, né, que estiveram presentes nesse dia. Não foi exatamente para um encontro comigo, mas foi um encontro de jovens que o candidato a prefeito estava fazendo, e eu então estive lá presente, não é? E muitos jovens começaram a falar, a perguntar. Eu já estava muito ativo nas redes sociais e também sempre marcando as pessoas. Os jovens perguntam: quando vai passar por aqui? Quando é que a gente pode fazer essa reunião? E eu sempre digo: vou passar por aí, vamos fazer isso. Então, como é que eu vou fazer isso? Fazer isso, se eu for a um município, tiver programado o município X, onde eu sei que existe um grupo de jovens que estão interessados em ter uma maior integração comigo, pessoalmente. Então eu aviso: olha, dia tal eu estarei aí, vamos marcar para nos encontrarmos. Qual local vocês acham? Que local aí vocês acham que a gente pode se encontrar? Vamos dizer, no ginásio, ou no campo de futebol, enfim, ou numa escola, ou na praça. E aí eu estarei presente. Isso aí eu faço questão e sempre digo: nós estaremos presentes participando dessas reuniões com a juventude, que eu acho extremamente importante. Um dos seus primeiros tweets foi falando sobre o seu processo de impeachment, né? Sobre o bloqueio dos cruzados e de alguns ativos financeiros. Falando sobre essa parte, como é que se deu para o senhor? O senhor se arrependeu dessas medidas? Essa é uma pergunta recorrente, inclusive no Twitter, como você falou, tinha muito, logo no começo vinha muito essa pergunta, e eu sempre digo, né, sim, eu não faria isso de novo, né, mas faria o que ao invés disso? Não sei, mas isso definitivamente eu não faria. Mas foi uma medida absolutamente necessária para aquele momento em que nós vivíamos um processo de hiperinflação. Para se ter uma ideia, e é difícil caber na cabeça de alguém, né, você falando assim, nós tínhamos uma inflação mensal de 80% ao mês. 80% ao mês. Ou seja, se você tivesse, naquela época, 100 cruzeiros, que era a moeda da época, ou 100 cruzados novos, que era a moeda da época, e você guardasse no seu bolso, passados 30 dias, aqueles 100 cruzados novos valiam apenas 80 cruzados novos, valiam 20 cruzados novos. 80% deles, dos 100, haviam sido comidos pela inflação. Então era um processo inflacionário que era absolutamente injusto, sobretudo com as camadas mais vulneráveis da população, que eram as que mais sofriam, porque elas não tinham como se defender da inflação, seja porque o salário que elas recebiam não lhes dava condições de poder guardar alguma coisa para colocar numa aplicação, qualquer que fosse, porque a inflação comia, seja porque ela realmente não tinha condições, não tinha conhecimento para entrar nesse mercado de poupança e assim por diante. De modo que foi uma medida muito dura, mas foi uma medida muito importante para nós combatermos a inflação de 80% ao mês. Perfeito. O seu irmão, Pedro Collor, deu uma entrevista que foi um dos pontapés para a sua saída do governo. Como foi que o senhor se sentiu quando viu aquela entrevista? Rigorosamente um pontapé. Foi um pontapé.
e que até hoje, de vez em quando, dói. Imagino. Vocês se reconciliaram antes da morte dele? Não chegamos a nos ver. Nós ficamos afastados. Ele morreu pouco tempo depois desse episódio. Infelizmente foi uma morte foi uma morte prematura e nós não nos vimos nem conversamos depois desse episódio. Hoje o senhor é senador, né? E falando agora um pouco sobre a política atual, o cenário nacional mesmo, quais são as suas análises da conjuntura política atual, considerando principalmente a pandemia que a gente está vivendo agora? Bom, é isso que você falou. Considerando a pandemia, é um mundo completamente diferente. Nós estamos vivendo um período anormal, fora da normalidade. Algo que não se via nos últimos 100 anos. Veja o episódio da gripe espanhola. Então você imagina, há 100 anos nós estávamos acostumados com um tipo de vida, um estilo de vida, né, com essa liberdade total de sair, de ir e vir, fora esse período em que nós tivemos um regime de exceção. De repente vem uma pandemia que nos obriga a nos enclausurarmos, que nos obriga a encontrarmos maneiras de poder trabalhar para receber o nosso salário e poder sobreviver. E muitos impedidos de saírem de casa, perguntando assim, bom, se não me deixam sair de casa para trabalhar e ter o meu sustento, por que não me ajudam então a ficar em casa com um auxílio? Isso foi feito, mas isso não pode ser uma coisa eterna, porque ninguém quer ficar recebendo auxílio a vida inteira. Todo mundo quer disputar o seu lugar ao sol, quer buscar o seu emprego, quer buscar a sua realização pessoal. E isso se faz através do caminho profissional. Então, nós estamos vivendo um momento de pandemia que, como disse, um período anormal, em que nós não sabemos se, ao final desse período, qual será o tipo de mundo em que nós estaremos vivendo, se será um mundo em que as pessoas, se tornam mais egoístas, mais fechadas em si mesmos ou em pequenos grupos, como nós estamos sendo obrigados agora a viver, ou se nós teremos um mundo mais solidário, em que o enorme sofrimento que nos tem causado essa pandemia vai despertar em nós sentimentos de solidariedade, de piedade, de amizade. Qual será o mundo em que nós estaremos vivendo? O mundo em que hoje nós estamos é um mundo completamente diferente, como a gente estava colocando no início, completamente diferente de tudo que a gente havia experimentado até então e que nos tem obrigado a refazer todos os nossos hábitos e os nossos costumes. Um momento particularmente difícil para o Brasil, porque essa pandemia, eu digo particularmente para o Brasil, para o mundo inteiro, para todo o planeta Terra, mas para o Brasil muito especial, porque nós estávamos recuperando a nossa capacidade de crescimento, recuperando a nossa capacidade de ter esperanças no futuro, e essa pandemia nos acertou em cheio e fez com que isso pandemia, tivesse um efeito na economia do país muito grande e tendo um efeito, como teve, devastador na economia, naturalmente aflige milhões e milhões e milhões de pessoas. Então vamos aguardar, esperando que a vacinação, eu digo sempre, não há outra alternativa. A saída é a vacinação. Temos que vacinar, porque com isso nós iremos acabar com a pandemia, vamos acabar com a transmissão do vírus e com isso esperamos exterminarmos a pandemia. Perfeito. No ano passado, o senhor expressou algumas opiniões contrárias ao presidente Bolsonaro. Essas opiniões se mantêm? Veja que não foram opiniões contrárias. Depende de quem as leu ou as ouviu. Não é? Eu diria para você que foram opiniões, sim, contrárias no sentido de dizer aquilo que ele não estava, no meu entender, fazendo de forma correta. Mas
positivas, pelo outro lado, porque o meu desejo, ao fazer essa crítica, era de ajudar e não de prejudicar. Sempre no sentido de ajudar. Então, até porque, pela minha experiência, já que experiência você não consegue transferir a experiência, mas você pode transmitir a sua experiência. Então, transmitir a experiência do que eu passei. Então, eu via em algumas atitudes dele, atitudes que eu havia tido ou adotado, ações que eu havia adotado lá no passado e que não deram certo. E uma delas, e primordialmente uma em que eu me bati bastante, e que talvez seja esse o fruto da sua pergunta, foi de que ele precisava absolutamente ter uma maioria no Congresso Nacional. Porque presidente da República, no regime presidencialista em que nós vivemos, que é uma carroça do sistema político brasileiro, que é esse presidencialismo, eu sou um parlamentarista convicto, num sistema presidencialista como nós estamos vivendo, se não se tiver maioria no parlamento, não se governa. E não se governa significa que o presidente não termina o seu governo. Não termina o seu governo. Então eu sempre dizia isso no sentido de alertá-lo. Abra a possibilidade de conversar com a classe política, até porque na democracia e a própria Constituição nossa de 88 nos dá esses instrumentos, porque o presidente da República é o líder político da nação. Como líder político da nação, ele tem que fazer política. Tem que fazer política. E política com os instrumentos que a Constituição e o processo democrático nos oferece, que é de conversar com os partidos políticos e com os políticos. E isso ele começou a fazer e realmente construiu a sua maioria. Teve um sucesso relevante na eleição dos dois presidentes das casas do Congresso, na Câmara e no Senado, e hoje ele tem uma maioria que lhe dá sustentação para poder alavancar o seu governo. Presidente, o senhor já enfrentou o ex-presidente Lula em uma eleição passada, né? Ele é um candidato difícil de ser enfrentado. O presidente Bolsonaro deve enfrentá-lo agora em 2022. O senhor tem alguma dica para dar para ele? Olha, qualquer candidato é difícil, porque uma eleição, ela mexe, né, muito com a paixão das pessoas, mexe muito com os sentimentos das pessoas, né, mexe muito com a cabeça das pessoas. Então, toda eleição é uma eleição difícil. Nenhuma eleição se repete. Não é? Nenhuma eleição diz assim, o modus operandi de uma eleição desse ano não vai ser o modus operandi que será vitorioso daqui a 4 anos. Né? Cada eleição tem a sua própria história. A não ser nessa questão da continuidade no processo de reeleição, como nós temos, isso aí dá uma certa previsibilidade de que aquele que é candidato à reeleição e que está no exercício do seu mandato, ele leva uma grande vantagem sobre o seu oponente. Mas nas condições normais de temperatura e pressão, como eu digo, né, CNTP, a gente pode dizer que cada eleição tem a sua história. E cada candidato é um candidato potencialmente forte. Ninguém pode subestimar um candidato que se apresenta no início como um candidato fraco. Veja o exemplo de 89. Subestimaram a candidatura do ex-governador de Alagoas e esse ex-governador acabou se elegendo, ganhando de todos aqueles que eram os raposas felpudas da política nacional. Então, eu diria que também acrescentaria a isso que eu afirmei, um outro fato, de que em política, um ano, e agora 1 ano e meio que nos separa da próxima eleição, é uma eternidade, é muito tempo. Então não se dá para prever, né, quais serão os candidatos que nós teremos em 2022. Nós sabemos que há aí a pretensão do atual presidente, do Bolsonaro, ser candidato à reeleição, o que é uma coisa natural. Quem está de acordo com a legislação atual, que permite reeleição, então é natural que quem esteja no poder pleiteie uma recondução. E saber também das condições que o outro candidato, no caso o candidato do presidente Lula, ele terá de ser, realmente estar rígido para poder disputar uma eleição presidencial.
Mas aí não há nenhum conselho, nenhuma dica para ser dada, porque tudo vai depender do momento em que nós estivermos vivendo. O senhor pretende se unir ao JHC ou ao Arthur Lira nas próximas eleições? Continuando. Bom, ao JHC eu tenho por ele uma grande proximidade, né? Bem de família, de muitos anos. E torci por ele, e ele se elegeu prefeito de Maceió, e está se havendo muito bem. Está indo muito bem, está sendo um bom prefeito, muito bom prefeito. Então, tem muito futuro pela frente, né? E o outro que você falou? O Arthur Lira. O Arthur, bom, nós estamos próximos, né? Nas últimas 2 eleições, né, nós estivemos muito próximos e continuamos próximos, né? Estamos no mesmo campo político, vamos dizer assim, entendendo o campo político nosso, em que nós estamos, como um campo aqui em Alagoas de oposição ao governo, não é? Então, o fato de estarmos no mesmo campo, isso nos aproxima. Então, eu acho que essa proximidade, naturalmente, poderá resultar em alguma coisa positiva no futuro. Presidente, para encerrar a nossa entrevista, o senhor já tem alguns mandatos como senador por Alagoas, né? Quais são os planos para o futuro? Bom, ser candidato à reeleição. Eu pretendo colocar mais uma vez o meu nome à disposição do eleitorado alagoano para minha recondução ao Senado da República. Estou exercendo o meu mandato com muito orgulho, com muita satisfação, com muita vontade de poder realizar, de poder ajudar Alagoas e ajudar o Brasil. E isso eu venho cumprindo, venho fazendo, e em função disso eu pleiteio ser novamente reconduzido ao Senado da República. E isso vai depender da população, do eleitor, em 2022, de escolher o seu candidato. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui no Política Alagoana. Eu é que agradeço a vocês a oportunidade que vocês me deram de poder participar desse programa. Parabéns à entrevistadora, que demonstrou ser muito profissional e muito competente. Parabéns aos que fazem a política alagoana. E obrigado a você que está nos assistindo e que está nos dedicando a sua atenção nesse momento. Eu quero mandar um grande abraço a todos. Muito boa noite. Muito obrigada e até semana que vem com mais um TBT do Política Alagoana.